Você já pensou em investir o seu dinheiro fora do Brasil, mas não sabe exatamente como fazer isso na prática? Quando eu comecei a investir aqui no Brasil, depois de alguns meses, me surgiu a possibilidade de investir lá fora, mas eu não sabia exatamente como fazer isso, porque eu não tive muito acesso à informação, diferentemente de você, que hoje, dentro desse vídeo, vai saber exatamente como investir em ações estrangeiras sem que você precise sair do Brasil, e com isso, potencializar a rentabilidade da sua carteira de investimentos. E ao final desse vídeo, você vai ter acesso a um passo a passo claro de como fazer o seu primeiro investimento no exterior. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar falando a respeito dos benefícios de você investir o seu dinheiro fora do Brasil. O primeiro motivo pelo qual você deve ter um pedaço do seu patrimônio lá fora está relacionado ao risco político e o risco econômico do nosso país. Não é surpresa para ninguém que de 4 em 4 anos nós temos eleições presidenciais. E de uma hora para outra o cenário pode mudar completamente, fazendo com que de uma hora para outra a bolsa de valores aqui acabe tendo uma desvalorização muito grande. E uma prova muito clara que comprova que o nosso país é muito inseguro do ponto de vista econômico é o PIB. Quando olhamos para o PIB brasileiro entre 2011 e 2023 em dólares, a gente percebe uma grande queda. Em 2011, o nosso PIB era de 2,6 trilhões de dólares. Já em 2023, ele fechou em 2,1 trilhões, uma queda de aproximadamente 20%. E uma pessoa que tinha todos os seus investimentos aqui no Brasil acabou tendo, provavelmente, uma grande queda em relação ao patrimônio em dólares, diferentemente de alguém que investiu no exterior, que tinha ações estrangeiras dentro da sua carteira de investimentos. Ela conseguiu ter um excelente resultado, até porque a economia americana nesse mesmo período conseguiu crescer bastante. A segunda vantagem é um ponto ainda mais profundo relacionado à parte econômica. O Brasil é um país emergente e os Estados Unidos é um país desenvolvido. Então, naturalmente, em diferentes cenários econômicos globais, o Brasil vai acabar se saindo melhor porque é um país emergente, e os Estados Unidos vai acabar se saindo melhor porque é um país já desenvolvido. E quando a gente pega um recorte de 2014 a 2024, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos se saíram muito melhor, tanto pelo gráfico que eu mostrei para você em relação ao PIB brasileiro, quanto em relação aos investimentos na prática. Olhando para a Bolsa Brasileira ao longo desse período, olhando no gráfico em amarelo, a Bolsa Brasileira teve uma rentabilidade de apenas 143%, o equivalente a 9,29% ao ano. No mesmo período, a Bolsa norte-americana em reais teve um rendimento de 618%, o equivalente a 21,78% ao ano, o que é mais uma prova de que investir no exterior vai fazer com que você potencialize o seu retorno a longo prazo. E a terceira vantagem é o fato de que, ao investir na bolsa norte-americana, você não estará se expondo apenas à economia norte-americana, mas sim à economia global. As principais empresas dos Estados Unidos, como Apple, Microsoft e Google, vendem os seus produtos e serviços para o mundo inteiro. E vamos pegar como exemplo a Apple, uma empresa bastante conhecida, que vende iPhone, iPad, vende serviços, o iCloud, o Apple TV, enfim, diversos produtos e serviços, e ela consegue vender para o mundo inteiro. E eu fui pegar essa informação diretamente no seu site, diretamente no seu relatório que ela divulga trimestralmente para os seus investidores. E no último período de 9 meses, fechando o ano de 2024, ela apresentou uma receita de 296 bilhões de dólares, sendo que 42% dessa receita veio das Américas, 25% veio da Europa, 17% veio da China, 6,5% do Japão e 7,9% veio do restante da Ásia. Então é mais do que claro que, se, por exemplo, os Estados Unidos apresentar uma queda econômica, ainda assim a Apple pode crescer os seus resultados, porque ela não vende só para os Estados Unidos, ela vende para o mundo inteiro, diferentemente das empresas brasileiras, onde a maior parte delas acaba vendendo apenas para o mercado interno e depende exclusivamente da performance econômica do nosso país. E como nos últimos anos o Brasil não se deu muito bem economicamente, naturalmente a carteira de investimentos acabou sofrendo bastante, diferentemente de alguém que acabou diversificando também para ativos do exterior. Mas evidentemente não existem apenas benefícios, existem riscos e é importante que você saiba desses riscos antes de você criar uma conta no exterior e investir o seu dinheiro lá fora. O primeiro risco está relacionado ao fato da valorização do real perante ao dólar. Isso pode sim acontecer, apesar de que nos últimos anos o dólar só vem subindo. Antes da pandemia, ele chegou a bater por volta de 13,5, 3,8, e após a pandemia,
o dólar basicamente não abaixou dos R$ 5. E recentemente, inclusive, ele quase bateu os R$ 6 e uma hora isso vai acabar acontecendo. Por outro lado, em cenários econômicos onde o Brasil acaba se saindo melhor do que os Estados Unidos, o inverso pode acabar acontecendo e a prova disso é o que aconteceu entre 2002 e 2011. Em 2002, o dólar bateu 13,73 e em 2011 ele bateu 1,55, uma queda no período como um todo de 58%. Então, se você colocou todo o seu dinheiro, todos os seus investimentos lá fora, você acabou tendo uma grande desvalorização patrimonial em reais. E para você que mora no Brasil, é importantíssimo que você não invista só no exterior, que você invista no Brasil e também nos Estados Unidos, que você tenha uma carteira diversificada. E um outro fator que também comprova isso além do dólar é a própria valorização da Bolsa Brasileira em comparação à Bolsa norte-americana entre 2002 e 2011. Enquanto a Bolsa Brasileira em dólares se valorizou através do ativo EWZ 1.175%, a Bolsa norte-americana se valorizou apenas 72% no mesmo período. Veja como essa diferença é gritante, inclusive é até maior do que aconteceu entre 2014 e 2024 em favor da Bolsa norte-americana. Para você ter uma ideia, quem investiu R$10 mil na Bolsa Brasileira teve uma valorização patrimonial e acumulou R$127 mil, já quem investiu na Bolsa norte-americana conseguiu acumular apenas 17 mil, uma diferença brutal, e que mostra, mais uma vez, que investir em ambos os países acaba sendo a melhor decisão, até porque não tem como você prever o futuro, não dá para você saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Então a melhor decisão, a decisão mais prudente, é você ter um pouco de bolsa brasileira e um pouco de bolsa americana, porque de acordo com as variações no meio do caminho, você vai acabar conseguindo se beneficiar independente do cenário. Bom, e agora que você já sabe os principais benefícios e os riscos de investir lá fora, chegou o momento de você entender na prática como você vai fazer o seu primeiro investimento lá fora. O primeiro passo é você criar conta em uma corretora. E a minha recomendação é você optar por corretoras brasileiras que possuam sistemas integrados para você fazer a sua remessa, ou seja, para você enviar o seu dinheiro aqui do Brasil para os Estados Unidos através do próprio sistema da corretora, porque acaba ficando muito mais fácil de você enviar o seu dinheiro lá fora. E além disso, essas corretoras possuem relatórios que vão facilitar no processo de declaração de imposto de renda, que vai acabar sendo feito uma vez por ano. E quais são as opções? Temos a Nomad e temos a Avenue. A Nomad é uma corretora um pouco mais nova. A sua principal vantagem é o fato de que você não tem que pagar taxa de corretagem, independente da quantidade de operações que você fizer todos os meses. Do outro lado, nós temos a Avenue, que possui dois planos. O plano Corretagem Zero, que permite você ter acesso a 3 operações gratuitas por mês, e a partir da 4ª você vai pagar de acordo com o valor da operação que você realizou. Eu vou colocar na tela agora a tabela que está diretamente no site da Avenue, que você pode conferir também. O outro plano é o plano Premium, que permite você ter acesso a diversos relatórios que vão auxiliar você na tomada de decisão para investir. Por outro lado, a desvantagem é o fato de que nenhuma operação acaba sendo gratuita caso você opte pelo plano Premium. E no meu caso, por exemplo, eu utilizo a corretora Avenue há bastante tempo, inclusive, e eu sempre opto pelo plano de corretagem zero, porque no meu caso é desnecessário ter acesso a esses relatórios, porque eu sigo uma estratégia de investimentos bastante clara, que eu vou te explicar daqui a pouco. Agora que você já entendeu os principais benefícios e riscos e como na prática investir no exterior criando uma conta numa corretora lá fora, que inclusive é um processo bastante simples, tão fácil quanto criar uma conta no Brasil, basta colocar o seu nome, seu CPF, sua data de nascimento e alguns dados pessoais, assim como você fez ao criar uma conta aqui no Brasil. É importante que você tenha em mente que investir lá fora não se trata apenas de uma proteção. Você consegue ter resultados extraordinários ao selecionar boas ações para sua carteira. E a prova disso é só você olhar para as principais empresas lá fora, a Apple, a Google, a Microsoft, que apresentaram rentabilidades acima dos 20% ao ano em dólar, algo que é bastante difícil de você conseguir investindo apenas na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E uma forma muito prática de você conseguir encontrar esse tipo de empresa para adicionar na sua carteira de investimentos é seguindo exatamente a mesma metodologia que eu aplico na minha carteira, a metodologia das ações Rubis, que permite com que, através de filtros muito simples, eu tenha acesso a ações de maneira automatizada e consiga selecionar ações com alto potencial de retorno para minha carteira de investimentos. E vamos pegar como exemplo uma ação que está na minha carteira nesse ano de 2024, chamada Miller Industries.
É uma empresa que atua com sistemas de tubulação, produtos climáticos e também metais industriais. Essa é uma empresa que para você muito provavelmente é desconhecida. Isso porque lá nos Estados Unidos, primeiro, nós não moramos lá fora, então é muito mais difícil ter acesso a todas as empresas lá da Bolsa Norte-Americana, além do fato de que a Bolsa Norte-Americana tem muito mais ações. Então aqui no Brasil, onde nós temos 300, 400 empresas listadas, lá fora nós temos praticamente 10 vezes mais companhias, o que torna impraticável você encontrar empresa por empresa e analisar uma por uma. E é por isso que esse modelo de investimento automatizado, que faz com que através de filtros simples eu encontre boas ações, acaba sendo mais eficiente para que eu aplique na minha carteira e para que você também aplique na sua carteira de investimentos. E como na prática esse sistema funciona? Ele acaba levando em conta 3 pontos para você encontrar boas ações. Você vai olhar para o preço daquela ação, vai olhar para o quão rentável é aquela ação e também se é uma empresa que consegue entregar crescimento. No caso dos indicadores de preço, você vai olhar para 3 indicadores, o PL, EV/EBIT e o EV/EBITDA. No caso da Miller Industries, esses dados acabam ficando bem abaixo das empresas norte-americanas. O PL de 18, EV/EBITDA de 11 e o EV/EBIT também de 11. Concluindo que é uma empresa barata, agora vamos olhar para a rentabilidade. Afinal de contas, o fato da empresa ser barata não necessariamente significa que ela é um bom investimento. E agora a gente vai olhar para os indicadores de rentabilidade, o ROI, o ROA e o ROIC. Dados esses que acabam ficando muito acima da média para essa empresa. E por fim, o crescimento dela. É uma empresa que conseguiu entregar muito crescimento nos seus lucros quando a gente olha para um período dos últimos 5 anos, um crescimento de mais de 40%. E depois de olhar para todos esses 3 fatores, o meu sistema de análise fez com que eu chegasse à conclusão de que ela era uma boa empresa para adicionar na minha carteira. E na prática foi, porque ela entregou uma rentabilidade muito acima da média nesse ano de 2024. Pegando o caso da Miller Industries, ela rendeu 130,97% em reais, enquanto o Ibovespa rendeu 0,06% e o CDI apenas 8,59%. Mas é claro que nem todas as empresas que passarem por esse sistema vão acabar permitindo você ter acesso a uma rentabilidade tão alta. Afinal de contas, algumas ações vão trazer uma rentabilidade muito alta e outras vão acabar se desvalorizando. Mas na média, essa é uma metodologia muito funcional, e a prova disso é a rentabilidade dela nesse ano fechado de 2024. Essa metodologia das ações Rubis apresentou um rendimento em reais de 45,98%, enquanto o Ibovespa caiu 4,99% e o CDI subiu 9,26%. E o intuito dessa estratégia na prática é justamente encontrar as novas Apple, as novas Google, as novas Microsoft, para que a gente consiga surfar em toda essa valorização futura, como eu fiz no caso da Miller Industries e como eu faço também em diversas outras empresas listadas na Bolsa Norte-Americana. E agora uma curiosidade muito interessante em relação à Avenue. Ela é uma corretora fundada pelo Roberto Lee, que é o mesmo fundador da Clear, que vendeu a empresa para XP Investimentos e que hoje é dono da Avenue e que também vendeu uma participação para o Banco Itaú, que por sua vez, no passado também adquiriu participação na XP Investimentos. Então acaba que tudo fica muito interligado dentro do mercado financeiro. A Clear foi vendida para a XP, a Avenue foi vendida para o Itaú chegou a comprar um pouco da XP e o Roberto Lee foi o fundador, tanto da Clear quanto da Avenue Corretora, um fato bastante curioso. E eu espero que através desse vídeo eu tenha conseguido passar para você a importância de investir o seu dinheiro lá fora e ter demonstrado o quão rentável pode ser a sua carteira de investimentos ao adquirir ações estrangeiras. E agora voltando a falar sobre as ações Rubis. Se você tem interesse em conhecer ainda mais a respeito dessa estratégia de investimentos, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro. E dentro dele você vai ter acesso a estratégias automatizadas para investir o seu dinheiro, tanto em ações fora do Brasil quanto em ações brasileiras. Através de um passo a passo muito completo, muito simples e muito eficaz, você vai ter acesso a técnicas que vão fazer com que a sua carteira de investimentos alcance um potencial de retorno muito maior no longo prazo. E essa plataforma é para você que nunca investiu e quer saber como fazer isso na prática, e para você que também já investe, já tem um certo conhecimento e quer melhorar ainda mais a rentabilidade da sua carteira de investimentos. E para você ter acesso a mais informações em relação ao meu curso,
é só você clicar no link que estará na descrição desse vídeo. Então é isso que eu tenho para o conteúdo de hoje. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para que todas as vezes que eu publicar um vídeo por aqui você seja notificado. Eu vou deixar um vídeo na tela recomendado para que você assista a ele logo depois desse conteúdo aqui finalizar. Um grande abraço e até a próxima!